Esse cara não tem recuperação. Este cara, que foi detido 188 vezes, ele tinha que ter sido apagado, tinha sido eliminado. A existência dele é problemática. Agora, essa perspectiva liberal que a gente tem, essa coisa meio direito humanista, faz com que esse cara que tem 188 passagens pela polícia seja, poxa, ele é detentor, né, de uma subjetividade, que é ele em si, o sujeito, que é uma vida e que tem todas as... Ele não tem, cara. Se eu voltar lá pro passado, ó, esse cara é uma peste, esse cara é um demônio, esse cara tem que ser eliminado do convívio, para o bem geral. Ah, mas toda a potencialidade dele não deu certo, aquela potencialidade toda. Não tem, cara. Esse cara só tem que ser eliminado. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte: aqui nós é a número 1 contra o sistema, certo? Quantas vezes for preciso eu ir pra biqueira, eu vou ficar na biqueira, certo? Porque eu sou o inimigo número 1 de vocês, certo? E aqui vocês não intimidam nós não, que aqui é o crime, xará, certo? A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso: que vocês não intimidam nós. Eu sou o inimigo número 1 de vocês, certo? E quantas vezes for preciso eu ir pra biqueira, eu vou pra biqueira. Eu vou morrer nessa, entendeu? Então não adianta vocês pensar que intimida nós e que vocês não intimidam nós em nada. Entendeu? Bruno, tá sendo gravada a audiência? Sim, senhora. Certo. Eu tô entendendo isso como uma ameaça. Certo. Tanto ao Poder Judiciário, contra o Ministério Público e a Defensoria Pública. Certo. Então eu vou desde já determinar o encaminhamento dessa audiência para a tomada de providência em relação ao senhor. Tranquilo, vocês não me intimidam em nada, certo? Anota uma coisa: eu sou inimigo número 1 do Estado, certo? Assim eu nasci, assim eu vou morrer. E devido aos disparos contra o parceiro lá no Novo Horizonte lá, foi eu também, certo? Quantas vezes que for preciso eu botar minha cara e dar disparo lá de todo mundo e não vai colocar a cara e vai dar disparo, certo? Que aqui é o número 1 do Estado. Vocês não intimidam em nada, em nada. Eu tiro minha cota aqui e poucas ideias. E quantas vezes for preciso eu mandar meus meninos ir lá pregar as pro lado dele, eu vou mandar. Quantas vezes for preciso eu mesmo ir lá e pregar o dedo pro lado dele, eu vou pregar o dedo. Você entendeu? Vocês não me intimidam em nada. Não intimidam em nada. Eu sou inimigo contra o Estado, você entendeu? O Estado tem que... A verdade é essa. A única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso aí. Pode crer, chefe. Nada aqui, alguma outra manifestação, doutor Stefano, doutora Bianca? Sem nenhuma manifestação, já tá gravado. Certo. Finalizado então a audiência. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde pra vocês também. Ele é o inimigo número 1 do Estado? Vamos lá, galera. É impressionante como o discurso de um bandido faccionado é igualzinho de um ANCAP bobo, né? A diferença é que um é efetivo no seu enfrentamento, né? Eles têm também um entendimento, cada um, diferente do Estado. O ANCAP quer ficar falando do Estado opressor cobrando impostos, né? Esse cara, ele tá falando basicamente das forças policiais mantenedoras da ordem. Então, quando ele fala do Estado, ele tá falando do aparato repressivo do Estado, que se expressa para ele na forma da polícia, de uma eventual guarda, e dos agentes do Ministério Público e do Judiciário. Então, isto, ele dá o nome de Estado. E o que eu gosto de notar é que este é um cara que já tem ali um discurso ideológico de um faccionado. Que o faccionado, né, ele trabalha, vamos dizer, com um sistema de recompensas e com o sonho de atingir o topo da hierarquia, a possibilidade de acesso a vaginas, né, de garotas da comunidade dele, por conta do status social, o dinheiro acumulado, a camaradagem entre os amigos, porque existe dentro do tráfico a camaradagem entre eles. Aliás, é uma coisa pouco falada, né? Por mim, várias letras de funk, né, rap, gostam de falar da camaradagem, por exemplo, de um companheiro morto, né? O Orô mesmo tem, fulano morreu, eles cantam lá, fulano morreu. Eles adoram, né, exaltar um amigo que morreu no campo de batalha. Porque a camaradagem faz parte. E veja, quando que um menino comum, de qualquer classe social, tem, vamos dizer, essas noções de camaradagem, experiências de camaradagem, de campo de batalha e camaradagem nos seus ciclos sociais? Esse jovem na favela que é levado pro tráfico, ele vive essa camaradagem. Então ele vive a camaradagem, ele vive a busca pela perseguida ali, ele busca a ideia de uma grana, tá? Ele tem um inimigo muito claro que é o Estado. E o Estado, em geral, se manifesta ou através da não manifestação, ou seja, através da ausência, né, nas condições de vida dele, ou através do aparato repressor. Então é só o inimigo. Este cara não é assim, ele tá roubando por questões econômicas. Não, cara, esse cara ele foi radicalizado ideologicamente pela ideologia do mundo do crime, que é um sistema ideológico, e este cara não tem recuperação. Eu falo isso porque certas pessoas não têm recuperação. E meio que você vai ter que, assim, ou prisão perpétua, ou eles vão ser eliminados em combate. Certas pessoas não têm recuperação e não devem ter recuperação, porque certas pessoas não nasceu pra ter recuperação. E a ideologia liberal, o problema da ideologia liberal que a gente vive, eu não sei, me corrijam aí, por favor, tá, galera que mais cabeçuda, estudiosa, joga aí também os caras. Mas eu sinto que o liberalismo parte muito da tábula rasa, da ideia que o ser humano, né, ele surge como quase como uma folha em branca pra ser construído através da cultura e através das dinâmicas sociais
tal. Se eu não me engano, me corrijam, mas eu tenho certeza disso que o Locke é o pai da ideia da tábula rasa. E a ideia disso é, portanto, se você construir, vamos dizer, um sistema em que você universaliza o acesso a tudo e todo mundo é detentor de direitos e tal, blá, 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 todo mundo pode ter, né, a mesma oportunidade. Não, as pessoas têm capacidades diferentes, muito diferentes entre si. 2, algumas pessoas serão irrecuperáveis. 3, as pessoas têm temperamentos muito diferentes entre si. 4, isso acaba gerando, quando você junta essas pessoas, junta um conjunto de capacidades e temperamentos, como é o caso desse rapaz, como é o caso das pessoas que caem numa facção, em geral, é quase impossível de se recuperar essas pessoas. Então, do ponto de vista, vamos dizer, do direito penal, a ideia de que você vai recuperar todo mundo, a ideia de que não, basta agora esse cara ser recebido, dar um emprego, não é sobre isso. Não é sobre isso. E por não ser sobre isso, muita teoria merda é construída que não funciona. Um cara desses é prisão perpétua. Ele tá avisando, ó, eu vou voltar, eu vou pra biqueira e eu vou trocar tiro. E eu sou o inimigo número 1 do Estado. Eu sei que vão levar pra caricatura, vão falar que ele parece um ANCAP, isso não é caricatura. Tem um caso aí, tá rodando um vídeo viral de um cara que ele foi detido pela polícia 188 vezes. E ele volta pro crime. Lógico, faz todo sentido. Esse cara não tem recuperação. Este cara, que foi detido 188 vezes, ele tinha que ter sido apagado, tinha sido eliminado. A existência dele é problemática. Agora, essa perspectiva liberal que a gente tem, essa coisa meio direito humanista, faz com que esse cara que tem 188 passagens pela polícia seja, poxa, ele é detentor, né, de uma subjetividade que é ele em si, o sujeito, que é uma vida e que tem todas as... Ele não tem, cara. Se eu voltar lá pro passado, ó, esse cara é uma peste, esse cara é um demônio, esse cara tem que ser eliminado do convívio, para o bem geral. Ah, mas toda a potencialidade dele, não deu certo aquela potencialidade toda. Não tem, cara. Esse cara só tem que ser eliminado. Janja pega carona em jatinho da FAB para ir ao ginecologista. Deputado aciona PGR. Já sei quem é o deputado que acionou PGR. Quem? Katsumoto? Sim, Kim Kataguiri aciona o Ministério Público contra a Janja por voo em aeronave da FAB. O deputado pede apuração sobre gasto público e acusa de... É óbvio que é desvio de finalidade. Agora, eu acho o seguinte, tá? Sobre Janja. É que eu acho isso assim, a Janja é uma excrescência, eles têm que ser destruídos e eu não tenho mais nada a falar. A gente vai ficar vivendo com essa Maria Antonieta até o fim desse mandato aí. E mais, tá? Conforme eles vão percebendo que o Lula não será candidato e tá tudo pintando o candidato ao Haddad, eles vão tirando, assim, ela vai só tirar todo o proveito possível que ela pode dessa reta final, tá? Ela vai tirar e vai mamar e vai ficar por isso mesmo. E não se iludam, sempre foi assim. Bota aí FAB Filhos Lula. Teve tipo, sei lá, 15 anos atrás, um dos filhos do Lula ficava viajando de avião da FAB há muito tempo. Amigos de filho do Lula usavam o avião da FAB. Era isso. 15 anos atrás. E era isso, assim, sempre foi essa farra. As pessoas falavam menos por causa da internet, mas era uma farra. Era curtição. A família do Lula, que é uma família de desqualificado, porque o Lula é um desqualificado. Esses caras chegaram lá e foram se esbanjar, porque é isso que o desqualificado faz. O que o Bolsonaro, que é o desqualificado, fez? Esbanjou. Eu volto a colocar, o único cara que destoa de todos os presidentes que nós tivemos foi o Fernando Henrique Cardoso. Ai, mas ele era socialista fabiano. Ah, ele entregou o Brasil pra banca internacional. É um entreguista. Falem do que for. É muito estranho esse cara ter sido presidente. Foi uma circunstância, vamos dizer, muito específica que permitiu a ascensão de um cara como ele. E foi realmente o único cara que, dentro da lógica da Constituição de 88, conseguiu extrair algo de bom daquele pacto. Tanto que o governo dele virou uma espécie de receituário para todos os outros governos não petistas que vieram depois, inclusive do Bolsonaro. Quando os caras falavam em fazer um governo bom, o que é um governo bom na cabeça de todo mundo que não petista quando chega ao poder? É ser um governo reformista. O tema é reformista. E quem foi o governo reformista por excelência? Foi o governo. Qual foi o governo? Foi o governo do Fernando Henrique. Os dois governos do Fernando Henrique. Então, os dois governos do Fernando Henrique foram dois governos que mexeram nessa imaginação, porque foram os governos possíveis na democracia brasileira. E assim, cara, se tivesse ele passado a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que faltou muito pouco pra passar, ele tinha legado um Brasil bem mais competitivo pra esse começo dos anos 2000. Ah, mas ele era meio de esquerda. Cara, ele era um neoliberal. Eu lembro que usavam uns termos. Ele era um neoliberal. Ele era, no fundo, um sociólogo com uma perspectiva bem mais à esquerda, fez parte de movimentos de esquerda, vai se encaminhando ao centro, funda um partido social-democrata, vê o movimento que a Europa passa, vê o que acontece no próprio Chile, vê o que passa, especialmente Inglaterra e Estados Unidos, com o neoliberalismo, traz a turma de economia da PUC, a história do Plano Real, chega ao poder ali com o Plano Real,
E aí ele faz um governo neoliberal reformista que, cara, o pouco que a gente tem de dignidade institucional e econômica é meio que dado aquilo. Por mais que falar, ele entregou isso, ele blá blá blá, e tudo isso veio com preço. Cara, o preço estaria bem mais caro se não tivesse plano real, não tivesse nada disso. É o governo... vocês vão se inspirar no governo dele quando vocês forem tocar o Brasil? Não, porque nós queremos desamarrar essa imaginação dele. Por mais que nós ainda precisemos fazer reformas liberais no Brasil. Das mais diversas. Como o Milei vem fazendo com muito sucesso na Argentina. Mas o nosso horizonte imaginativo é completamente diferente do dele. Porque ele acreditava na implementação do ideário de 88, que é o ideário social-democrático, dentro de uma premissa econômica neoliberal. Então ele privatizava de um lado, mas era super direitos humanos do outro. Ele tinha isso. Ele conjugava coisas que são inconjugáveis e que iam dar merda. E deu merda. Então, no geral, deu merda. Mas dentro daquela visão, ele foi o melhor que essa visão teve a oferecer. Gostou do vídeo? Então deixa um like e faz um comentário aqui embaixo com a sua opinião.